Beijinhos, parabéns e até sexta-feira. Ora, o que podemos ou não deduzir do IRS é o próximo tema. Pois, antes mesmo de conversarmos com Paula Franco e também fazermos uma simulação com um caso de IRS, com um casal, vamos à rua. Aliás, o Helder Reis foi à rua perguntar se os portugueses sabem exatamente o que podem ou não deduzir no IRS. Pois muito bem, vim até uma pastelaria aqui em Vila Nova de Gaia para ver se adoçamos as contas. Brincadeiras à parte, quero saber se as pessoas estão ou não informadas quanto àquilo que é ou não dedutível no IRS de 2011. Afinal de contas, vamos saber se as pessoas estão ou não esclarecidas. Posso roubar um minutinho? Vamos sentar aqui pertinho de si, não para tomar café, só para lhe fazer uma pergunta. Quanto às deduções no IRS este ano, sente-se esclarecida sobre aquilo que é dedutível ou não, ou baixou a porcentagem? Eu ganho muito pouco. Neste momento estou a dar aulas nas atividades de enriquecimento curricular e nós ganhamos muitíssimo pouco. Não somos grandemente abrangidos pelas grandes reduções. No entanto, é assustador neste momento o período em que estamos a viver, dado que o dinheiro é pouco e as despesas estão a aumentar. O seu IRS, sabe que despesas é que pode colocar a fim de abater um pouco? Muito poucas, não é? Porque a saúde reduziu substancialmente, os encargos com os filhos, não é? Portanto, a parte escolar também está reduzida e a casa pouco ou nada conta. Os seguros de saúde, de vida que nós tínhamos das casas, isso praticamente já está fora do IRS, portanto cada vez... Sente-se devidamente esclarecida quanto aos cortes também que ia acontecer? Tenho-me preocupado em esclarecer, porque a vida é difícil, nós temos que fazer contenções cada vez mais. Estamos a fazer face a essas dificuldades, não é? Obrigado e um bom café. Muito obrigada. Avançamos de mesa em mesa para ver se conseguimos mais esclarecimentos. Ora, muito bom dia. Deduções no IRS 2011, está esclarecido naquilo que é dedutível ou não? Não estou não. Porque, assim, o governo, portanto, eles puseram do IRS, mas eles não dão nem informações, tanto como os patrões, nem tanto como para ninguém. E o governo, eles querem fazer coisas que é impossível de fazer. Porque, assim, quando a Comunidade Europeia entrou na Europa, era para bater o dólar. Conclusão, a Comunidade Europeia, se a França por aí fora ganha muito mais, Portugal também tinha que ganhar muito mais. Vamos só centrar nesta questão. Não se sente esclarecido quanto às deduções e acha que a culpa é da falta de informação que saltou cá para fora? Exatamente. Já procurou alguma vez informação nesse sentido? Então como é que você que eu procuro que eu não tenho? Muito obrigado, um bom dia, um bom café para ambos, sim. Avançamos para ver se conseguimos obter mais algumas opiniões. Está ali um senhor a ler o jornal. Muito bom dia. Posso-me sentar aqui perto de si? Com licença. Ora viva. Sente-se devidamente esclarecido quanto àquilo que pode ser ou não deduzível no IRS 2011? Não sinto. E o senhor? Deduções no IRS 2011. Muito bom dia. Sente-se devidamente esclarecido? Sobre as deduções, as novas deduções e reduções que aconteceram no IRS 2012? Não, por acaso não estou. Ainda não estou. Ainda não tenho conhecimento de nada. Não sabe o que é que baixou de percentagem, o que é que foi excluído? Não sei ainda nada, não. Muito obrigado, um bom café, obrigadíssimo, um bom café e um bom dia. Ficamos aqui com algumas ideias, vou tentar só aqui junto a algumas senhoras. Bom dia. Mas quem está a fazer pergunta, então assim, a senhora faz uma a mim, depois eu faço uma pergunta assim. Bem, então, já não se lembra de mim. Eu vou muitas vezes à praça. Muitas vezes à praça. Tem que ser rápido na pergunta. Sim, consigo. Agora, já lá não vou para aí há 3 ou 4 anos. O que é que tenho que fazer para ir lá? Daqui a nada esclarece-lhe. Agora eu faço-lhe uma pergunta assim, pode ser? Está esclarecida quanto às novas deduções no IRS para 2012? Eu não. Ainda não estou esclarecida. Nunca leu nada sobre isso? Não uso nada disso, não faço nada disso. Só os meus filhos tratam dessa. Nem lhe interessa muito? Não estou interessada. Faz isso tudo pela internet. O seu filho faz tudo por si, pela internet? Tudo por mim. Na crise, não vale a pena pensar na crise. Muito bem. Ok, crise já parte. E eu daqui a nada respondo, pode ser? Só vou me despedir lá para casa, está bem? Muito bem, isto aqui é à vontade. Portanto, ficamos assim mais ou menos com uma ideia daquilo que se pensa quanto às novas deduções para 2012 no que diz respeito ao IRS. Apesar de vir uma pastelaria com coisas doces, as contas continuam algo amargas. Obrigado, Helder. E ao meu lado tenho Paula Franco, que é representa
A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Paula, não há, se já existia pouca informação, agora com esta adicional, ainda maiores são devidos os esclarecimentos, porque se reduziram as possibilidades de dedução e constatamos que o desconhecimento é generalizado. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, bom dia. De facto, reduziram um pouco, mas eu acho que as pessoas ainda estão um bocadinho confusas, porque a grande redução vai ser para os rendimentos de 2012, que vão ser apresentados em 2013, e não para os de 2011, que é os que estamos agora a apresentar. Para os rendimentos de 2011, ainda se mantêm bastantes deduções. Portanto, é sobre elas também que vamos falar, e que, apesar de já ter havido algumas reduções, por exemplo, nos benefícios fiscais, ainda temos um grande leque de deduções que vão realmente reduzir para o ano 2012 a apresentar em 2013. Portanto, despesas escolares, por exemplo? E despesas de saúde, principalmente. As despesas de saúde é que vão levar um grande corte relacionadas com o ano 2012, aquelas que vamos apresentar em 2013. Aquelas que vamos apresentar em 2013 vão reduzir, tem uma estimativa para metade? Pode ser bastante menos de metade. Por exemplo, só nas despesas de saúde, que para mim realmente é a grande mudança e grande diminuição de valores. Hoje, portanto, em 2012, quando apresentarmos o IRS relativo a 2011, vamos poder deduzir todas as despesas sem limite. Portanto, 30% de todas as despesas que tivermos sem qualquer limite. Sim. Para o próximo ano, portanto, para 2012... Se gastamos 100 euros, estava a fazer a conta por baixo, 1000 euros... 300 euros. 300 euros podemos deduzir no imposto no IRS. No IRS. Portanto, abatemos. O que é que nós chamamos de deduções? Também é um bocado, se calhar, explicar isto, que às vezes as pessoas... Deduções ao IRS, o que é isto? No fundo, as deduções ao IRS são valores que vamos abater àquilo que vamos pagar no final. Portanto, depois dos cálculos e da taxa de imposto, existem determinadas despesas que podemos abater diretamente. Portanto, pagamos menos imposto. E por isso é que, de facto, deve haver alguma gestão. Portanto, estamos a falar da situação da diferença entre 2011 e 2012 em relação às despesas de saúde. Portanto, voltando para que as pessoas tenham uma ideia de que, de facto, não é em 2011 que vão ter essa grande redução, vai ser para as despesas de 2012. Portanto, em 2011 podem deduzir sem limite as despesas de saúde, portanto, 30% de todas as despesas de saúde. Portanto, se tiver os tais 1000, 300 euros. 300 estão garantidos. Se estivermos a falar de 2012, passa para 10% das despesas de saúde com o limite de 838 euros. Portanto, passa a ter limite, coisa que não existia, e passamos de 30% para 10%. E Temos outra vez no exemplo dos 1000 euros, portanto, se este ano a dedução será de 300 euros, nas contas em 2013, a apresentar em 2013, são 100 euros. Serão apenas 100 euros. Aí não se aplica o limite porque fica abaixo do limite. Claro. Mas para quem tem, por exemplo, uma cirurgia, 838, que pode depois acrescer em função dos dependentes, mas aí o acréscimo é bastante pequeno. Portanto, estamos a falar, por exemplo, quando temos uma cirurgia em que o valor é extremamente elevado, aí é que se vai ressentir, porque de facto numa cirurgia de valor elevado em 2011 vai poder deduzir a totalidade e se calhar em 2012 já não vai poder deduzir quase nada. Por exemplo, não é? Por exemplo. E as cirurgias não são tão baratas quanto isso, pelo menos feitas no particular, no privado. Nós vamos aqui simular um agregado familiar, do Eduardo e da Mariana Ribeiro, e agora deixo-os à sua disposição, Paulo. Claro. O Eduardo e a Mariana Ribeiro já me fizeram mais ou menos os valores, mas já me deram os valores para eu poder simular antes e podermos apresentar ali em termos diapositivos, mas vamos também falar aqui um pouco e dizerem-nos qual é a vossa situação a nível familiar. Portanto, são um casal, são casados? Já temos 2 filhos. O meu ordenado base é 1000 euros por mês, mas o líquido é 810. E o meu são 650 e o líquido 638. E depois temos encargos mensais de juros da habitação de 500 euros, todos os meses, não é? E depois temos um encargo anual com a educação dos filhos, onde engloba a alimentação, o transporte, de 1.200 euros anuais. Depois temos 450 euros de seguro de vida que nós temos. E sobra faço já uma pausa, que esses, por exemplo, estes 450 euros do seguro de vida... anual, que toda a gente que tem empréstimos de habitação, no fundo, está obrigada a fazer, a ter um seguro de vida agregado. O seguro de vida realmente foi uma das situações que mudou para 2011. Já não é dedutível. Portanto, era dedutível até 2011 e deixou de ser. Portanto, neste momento é zero que se pode deduzir em relação aos seguros de vida. E foi uma das mudanças que existiu, de facto, para 2011. Não acompanhei as suas despesas escolares. Diz-me quando é. 1.200 euros anuais. Ano, não é? Ano. E para finalizar, as despesas de saúde, 800 euros anual. Isto mais ou menos, esse valor. Pronto, para fazermos um bocado esta simulação, vamos começar por ver, em primeiro lugar, e falar um bocadinho sobre quais são os limites.
E gostaria só de chamar a atenção a uma situação. Portanto, quem faz as contas do IRS é a Administração Fiscal. Portanto, a nós, contribuintes, compete-nos preencher os documentos e pormos todos os valores que temos. Portanto, independentemente destes limites que vamos falar e que vamos fazer a simulação, no fundo, para se perceber e se cada um quiser ter noção daquilo que vai pagar ou receber em termos de IRS, é importante sabermos que devemos pôr tudo aquilo que se pode pôr, o valor total, e a Administração Fiscal é que vai fazer as contas. Portanto, compete-nos a nós preenchermos as declarações para que a Administração Fiscal possa fazer as contas. Portanto, em termos de sessões, e o que temos agora em termos no diapositivo que os telespectadores vão assistir e que temos atrás de nós, tem a ver, de facto, com as despesas de saúde que serão aceites relativamente a 2011, que são 30% sem qualquer limite. Mas é bom repetirmos que quando preenche, portanto, os formulários do IRS, coloque a despesa na totalidade, são os serviços é que têm que achar os 30% que lhes são somar atribuídos. tudo. Aqui estamos a falar de despesas com farmácia, estamos a falar de despesas com qualquer consulta médica, internamentos, o que tiver relacionado com a saúde. Uma chamada de atenção também em relação a uma particularidade em relação às despesas de saúde. É a separação das despesas de saúde que são isentas, que são, por exemplo, as consultas médicas, as idas aos hospitais, etc., e as despesas sujeitas a 6% de IVA, que são aquelas que são relacionadas com medicamentos. Porque, para além destas, também temos algumas despesas de saúde que estão sujeitas à taxa geral de IVA, a 23%. Sim. E essas, quando nós preenchemos o IRS, já temos que as separar. Portanto, temos duas linhas, uma para as isentas e sujeitas a 6% e outras para as sujeitas a 23%. E essas só serão aceitas dos 23% com limite, essas sim têm limite, e se tiverem receita médica. Caso contrário, não são aceitos. Portanto, já é uma situação muito particular. Vamos ver quantas pessoas guardaram a receita médica, não é? Eu também tinha uma dúvida para pôr. A despesa com o advogado, derivado aos problemas de condomínio, gastei 1000 euros com o advogado. Será que posso meter essas despesas? Não, neste momento já não. Portanto, isso de facto, as despesas com encargos com advogados relacionadas com questões judiciais, problemas jurídicos, já foram dedutíveis, mas já há algum tempo que saiu. E, portanto, neste momento não são em nada dedutíveis. O que, de facto, se calhar facilitaria o serem, porque obrigaria as pessoas a pedirem os documentos, os respectivos recibos e faturas aos advogados, mas não, neste momento, de facto, não é dedutível. Há muita gente ainda que tem a despesa com os sujeitos passivos? Depois, exatamente, outra que temos a seguir que não têm esse tipo de despesas, mas que poderiam ter, que é os encargos com lares do próprio sujeito passivo. Portanto, quando o sujeito passivo recorre a determinadas despesas já numa fase da sua vida em que precisa de ter um lar, ou mesmo as despesas que nós, sujeitos passivos com a idade que ainda não estamos em lares ou não temos este tipo de apoio, mas temos com outros familiares que dependam de nós. Nesse caso, exatamente, nesse caso serão dedutíveis 25% das despesas com lares e pode ir até colaterais até ao 3º grau. Portanto, abrange tios, abrange pais, avós. Portanto, tudo o que nós tivermos, desde que sejamos nós a suportar esse encargo e desde que eles com quem vamos suportar esse encargo, não tenham rendimentos superiores ao ordenado mínimo nacional, ao salário mínimo, que são os 485 por mês. Portanto, nesse caso, podemos incluir. Muitas vezes as famílias suportam os encargos com lares e esquecem-se ou não sabem que os podem incluir no seu IRS e que dá o tal abatimento para pagar menos imposto. Depois, a seguir, temos aquilo que também é muitas vezes utilizado com famílias que tenham os seus dependentes, filhos a estudar, que é o caso das despesas com educação e formação profissional. Essas são dedutíveis em 30%, com o limite de 760 euros. Nos agregados familiares que tenham mais do que 3 dependentes, portanto, mais de 3 filhos, enteados ou adotados, o limite sobe 142,5 por cada dependente. Portanto, estamos a falar de 760 euros ano. Ano. Isto tudo, todos estes valores que estamos agora a falar já é tudo ano. Valores anuais. Valores anuais. Seguros de vida já tínhamos aqui falado. Seguros de vida já tínhamos falado, agora neste momento é 0, não há dedução para os seguros de vida. Nos seguros de saúde? Os seguros de saúde ainda se mantêm, portanto, quando realmente temos um contrato com alguma seguradora para um seguro de saúde que nos permita aceder a hospitais privados, a consultas privadas e tenhamos outro tipo de segurança para além daquilo que o Estado nos oferece, esse seguro ainda é dedutível em 30%, com o limite de 85 euros por cada dependente e 85 euros pelo agregado familiar e cada dependente 43 euros.
Depois temos também o caso das pensões de alimentos. Portanto, também não têm no vosso agregado familiar, mas é uma situação hoje comum, que é, em caso de casais divorciados, portanto, haver o pagamento de uma pensão de alimentos aos filhos, ou à ex-mulher, ou ao ex-marido, e nesse caso há o limite de 20%, é uma dedução à coleta também, de 20% do valor pago, com o limite de 1.048,5 por mês, por beneficiário. Portanto, no fundo, não pode exceder o valor dos 1.048,5 por mês em relação àquilo que foi pago, portanto, depois soma-se anualmente em relação ao valor. Sobre isso serão os 20%. Temos também o caso das despesas com habitação, que inclui juros, amortização e, no caso de arrendamento, as rendas. Aqui o limite é de 30% o valor da percentagem é 30%, com o limite de 591 a partir do 5º escalão. Aqui já variam os valores que se podem deduzir e no vosso caso, vocês vão ficar em termos de agregado familiar no 3º escalão e vão poder deduzir 709,20. Portanto, 30% daquilo que pagaram. Se me recordo daquilo que me disseram, portanto, pagam 500 euros por mês. Sim, exatamente. O que significa 500 euros por mês anualmente, vezes os 12 meses, vai dar 6.000 euros. Sim. 6.000 euros vezes os 30%, portanto, vai ser superior ao limite dos 709,20, o que significa que vão poder deduzir, abater ao vosso IRS, em relação a essas despesas, 709,20. Depois varia este valor, realmente o limite varia em função dos escalões. Apesar de terem gasto 6.000, vão poder deduzir 709,20. Mas aqui é uma ajuda, portanto, quando estamos a falar das deduções, é uma ajuda em relação àquilo que vamos pagar no final, em relação aos nossos encargos. Portanto, se podemos avançar agora para o diapositivo seguinte. Temos aqui também um conjunto de despesas que também não me apresentaram, mas que caem naquilo que chamamos de benefícios fiscais, já não caem nas deduções à coleta diretamente do IRS, caem nos benefícios fiscais. E aqui, de facto, houve uma diminuição muito grande, substancial para 2011. Donativos, equipamentos renováveis, compra de equipamentos renováveis, PPRs, tudo isso está aqui neste limite dos benefícios fiscais, que a partir do 3º escalão passou a ter tetos máximos, a começar em 100 euros até chegar a 0. Portanto, no máximo, o conjunto dos benefícios fiscais só se pode deduzir a partir do 3º escalão, e do 3º escalão estamos a falar 7.000 e qualquer coisa euros de rendimento, portanto, anual, em termos de agregado familiar, portanto, é bastante pouco. Portanto, praticamente os benefícios fiscais já não se podem utilizar, onde temos os PPRs, portanto, tudo em conjunto não pode ultrapassar esse valor. Por exemplo, aqui na compra de equipamentos renováveis, de energias renováveis, portanto, por exemplo, houve um benefício muito bom há 2 anos que as pessoas utilizaram muito, foi reforçar as janelas para ter melhores condições climatéricas em casa. Isso tinha benefício fiscal e tinha dedução ao IRS. Neste momento o limite, apesar de ainda existir, já é muito pequeno. A seguir vamos então ver... compra de veículos matriculados exclusivamente elétricos. Também é questões ambientais. Mas baixou, não é? Baixou porque tem o teto máximo. E agora vamos nos focar no vosso exemplo. Então o Eduardo e a Mariana têm, portanto disseram-me que tinham o rendimento, o Eduardo de 1.000 euros, a Mariana de 750. Portanto recebem líquido obviamente um bocadinho menos, têm 2 filhos de 15 e 12 anos. E têm depois, em termos de despesas, aquilo que falaram, portanto, o diapositivo seguinte. Sim, já vamos ver. Agora... Têm juros e amortizações de 500 euros por mês, não é? Confirmo. Que dá os tais 6.000 euros e neste momento, em relação... 709, exatamente, tal como tínhamos falado. O tal limite dos 30% com o limite dos 709,20 euros. Em relação às despesas de educação que falaram, portanto, disseram que tinham umas despesas de educação de 1.200 euros. Esses 1.200 euros, 30% é que serão dedutíveis ao IRS. E tem limite? Tem limite, mas não atingem o limite. Portanto, neste caso do Eduardo e da Mariana vai ser tudo aceito. Tem o limite de 761 euros, mas neste caso, como 30% dos 1.200 são 360 euros, é tudo dedutível. Tudo em 30%, não é? O seguro de vida não é dedutível, deixou de ser dedutível. E as despesas de saúde, portanto, disseram que tinham 800 euros. E, portanto, serão os 30% dos 800 euros, que dá 240, é isso que vão deduzir. A seguir, temos o vosso cálculo em termos de IRS para saberem aquilo que vão efetivamente pagar ou receber. Em relação a isto, tenho aqui só umas chamadas de atenção, portanto, ali não sei se é perceptível. Não deve ser, mas se tiver aí o PowerPoint ao pé de si, é capaz de se ver melhor aqui no meu. Se quiser. Mostra, senhor. Ora bem.
capaz de se ver melhor. Portanto, o que acontece aqui em relação aos rendimentos deste agregado familiar e no cálculo que podemos fazer é que, de facto, o rendimento total do ano são 24.500. Destes 24.500 temos uma dedução específica que é algo que todos os contribuintes têm, que vai dar um rendimento coletável de 16.292. É sobre estes 16.292 que vão recair as taxas de IRS. Significa que em termos de coleta de imposto, iriam pagar 4.381,08 de imposto no ano todo. Portanto, para um vosso rendimento de 24.500, o vosso imposto todo o ano seria 4.381. Tem ainda uma parcela do imposto extraordinário, que é um caso específico de 2011, que temos um imposto extraordinário que não temos noutros anos. E, portanto, ainda vão ter que pagar, para além daqueles 4.381, 70,66. Entretanto, fizemos as contas àquelas deduções que disseram, portanto, em relação às vossas despesas de educação, em relação às vossas despesas de saúde, o que somaram, no fundo, somaram na totalidade das deduções, com aquelas que dissemos e mais aquelas personalizantes, que é uma dedução que é por número de filhos e por agregado familiar, que a Administração Fiscal considera, significa que deduziam 2.211. Ora bem, se tinham 4.381 a pagar mais 70,66, menos estas deduções, vão ter que pagar no fim, porque tiveram estas deduções, teriam a pagar 2.169. Portanto, em vez da coleta dos 4.000, por causa de terem estas deduções, vão pagar cerca de 2.169 euros. Sim. Mas, entretanto, ao longo do ano já fizeram retenções. Portanto, todos os meses as vossas entidades patronais, ao pagarem, fizeram-vos a retenção de uma parte desse valor que vai entrar para as contas finais com a Administração Fiscal. E, portanto, nessas contas finais, a retenção que fizeram durante o ano foi de 1.540 e ainda fizeram retenção extraordinária sobre o subsídio de Natal, portanto, tão falada, de 238,75. O que significa que nas contas finais só vão ter que entregar 461 euros ao Estado de imposto que ainda vos falta pagar e que ainda não pagaram durante o ano por via das retenções na fonte. E este é o cálculo final da família Ribeiro. Eu gostava que estivesse a verde, mas não está a vermelho, infelizmente. Se estivesse a verde, seria reembolsar. Seria um reembolso, não é o caso. 461,29 será o que esta família vai ter de pagar. Se tiverem mais... Se tivessem, por exemplo, mais filhos, as contas teriam de ser outras? Poderiam ter que ser outras, porque aquela, por exemplo, aquela dedução tal personalizante por pessoa do agregado familiar iria somar um bocadinho mais. Tínhamos as despesas de saúde que também poderia somar mais um pouco se de facto tivesse mais do que 3 dependentes. Sim. Portanto, pode efetivamente o facto de ter um maior número de filhos diminuir um bocadinho aquilo que se tem a pagar, mas não é tão significativo quanto a proporcionalidade das despesas que temos, não é? Um bocadinho. Um bocadinho só. Exatamente. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Não sei se para trazer as notícias mais simpáticas e mais agradáveis, mas são estas com as quais temos que viver. E estas são as contas, atenção, para o imposto deste ano, para o ano que vem, no início de 2013, as possibilidades de abatimento ao IRS ainda serão menores. Muito obrigado, até para a semana. Muito obrigado. Sónia, e agora? Bom, hoje, na reta